1.500 quilômetros com o Chevrolet Tracker RS. Andamos tudo isso com essa unidade aqui usando gasolina, para saber de verdade como é o consumo do modelo. Chevrolet Tracker RS e a versão Premier, as duas são equipadas exclusivamente com o motor 1.2 litro turbo 3 cilindros, enquanto as outras versões do Chevrolet Tracker trazem aí um motor 1.0 litro turbo 3 cilindros. Mas e aí, como foi esse teste? Qual foi a média? Tudo isso você vai conferir agora nesse vídeo. Muita gente pergunta qual é a diferença desse motor 1.2 para o motor 1.0 das outras versões da Tracker. A engenharia dos dois motores é exatamente a mesma. Então o modo de funcionamento, as funções que o motor tem são exatamente iguais. O que muda é que esse motor aqui tem um pouco mais de curso de pistão, para poder ter a cilindrada de 1.200 centímetros cúbicos. Então, são poucas as peças que são diferentes. A maioria das peças aqui é comum aos dois motores. E a vantagem disso é que na hora da manutenção, a maior oferta de peças, por assim dizer, e até mesmo o treinamento dos mecânicos, facilita para você conseguir ter uma manutenção mais eficiente. E as características desse motor são as seguintes: 3 cilindros, 1,2 litro turbo, injeção indireta de combustível, duplo comando variável, e esse comando é acionado por uma correia dentada banhada em óleo, que aumenta a vida útil da correia dentada. Mas vocês vão ver aí no YouTube muita gente falando mal dessa correia dentada, dizendo que essa correia dentada dá muito problema, que ela esfarela. Mas pessoal, grande parte dos problemas que existem com essa correia dentada é porque as pessoas que têm o Chevrolet Tracker não seguem exatamente o que o manual diz. Primeira coisa, você tem que usar um óleo específico para esse motor, não pode trocar o óleo. Mais ainda, você tem que seguir rigorosamente o plano de manutenção do carro, quer seja por quilometragem ou por tempo aquilo que ocorrer primeiro. E tem mais um outro detalhe que é importante: alguns carros têm um uso severo caracterizado, e aí o plano de manutenção muda. Quando você não segue todas essas coisas, aí é que dá o problema. Esse motor entrega 132 cavalos com gasolina e 133 cavalos com etanol. O torque máximo é de 19,4 kgfm na gasolina e 21,4 kgfm com etanol. E esse torque máximo é obtido em apenas 2.000 rotações por minuto. Então é um motor muito gostoso de você usar na cidade, em baixa rotação, porque você acelera pouco e ele já entrega um bom torque, permitindo que o carro ganhe velocidade com mais facilidade. Aí na tela estamos mostrando para você os números oficiais do Inmetro, mas a gente testou o carro aqui só com gasolina. Motivo disso: grande parte do Brasil a gasolina é muito mais vantajosa do que o etanol. E cá entre nós, o carro vibra menos quando você usa gasolina. O etanol é um combustível que tem uma detonação um pouco diferente, provocando um pouco mais de vibração no conjunto. Os números que o Inmetro fala com gasolina são 10,4 km por litro na cidade e 13,2 km por litro na estrada. Mas os nossos números foram sempre melhores. No nosso consumo controlado, o que a gente conseguiu foi o seguinte: na cidade rodamos 12 km e aí a média foi de 13 km por litro. Número acima do Inmetro, que fala aí em 10,4. Na estrada a gente rodou 30 km e a gente conseguiu 15,8 km por litro, também acima do número do Inmetro, que fala 13,2. A gente pode dizer que esse motor aqui é bastante eficiente quando o cliente busca, antes de tudo, economia de combustível. Muito importante, não deixem de assistir o nosso vídeo no canal sobre a manutenção preventiva do Chevrolet Tracker. Nesse vídeo a gente mostra detalhadamente qual é o óleo que você tem que usar aqui no motor para não ter nenhum tipo de problema. Teste de consumo com gasolina. O que eu vou fazer aqui? Tem aqui o computador de bordo 1 e 2. O 1 eu vou zerar. Também vou zerar aqui a velocidade média. E vou também zerar aqui uma outra informação do menu Eco, onde a gente tem ali os últimos 50 km. Melhor média foi de 17,4.
Então, zerado aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Um circuito de estrada usando Chevrolet Tracker a 110 km por hora, que é a velocidade máxima permitida aqui, com o ar-condicionado ligado. Vamos lá, bora! Trecho realizado, rodei ali 15 km e a média foi 14,1 km por litro, superior ao número do Inmetro de 13,2. Quando a gente vê a velocidade média, 84 km por hora de velocidade média, vai caindo à medida que a gente fica parado. Mas por que não dá 110? Porque tem as alças de retorno que a gente faz e isso acaba diminuindo a velocidade. Quando a gente vem aqui no menu de economia, vamos ver como é que ficou aqui os últimos 50 quilômetros. Olha só, ele ainda não completou, né? Porque a gente só fez 15, então continua ali com a média de 10,8. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou zerar aqui o marcador, o Trip A, zerado, e vou zerar aqui a velocidade média. Só que agora eu vou fazer o mesmo circuito, porém a 80 por hora. Inclusive, eu usei o limitador de velocidade no primeiro trecho, vou usar novamente o limitador de velocidade em 80 por hora. Vamos ver quanto é que vai consumir agora. Concluindo o mesmo trecho 80, vamos conferir o consumo. E olha que beleza! 18,5 km por litro. Mudou a velocidade, o consumo já melhora bastante. Quando a gente pega a velocidade média, olha aí, 69 km por hora, né? Quer dizer, levou mais tempo para fazer o circuito. Se a gente vier aqui no menu Eco, vamos ver se ele conseguiu já fazer algum registro aqui dos últimos 50 km. Não, a gente não completou os 50, ele continua ali com 11,8 km por litro. Mas vocês viram como a velocidade interfere brutalmente no consumo? Então é muito difícil às vezes cravar consumo por causa disso. Mas o fato é que o Chevrolet Tracker é extremamente eficiente na estrada. E depois de mais de 1.500 km com o Chevrolet Tracker, a gente tem uma média final de 11,7 km por litro, sempre testando o carro com gasolina. E olha, essa média é muito boa, porque pelo Inmetro, esse carro faz 10,4 na cidade e 13,2 na estrada. Só que nessa média toda aqui, 70% do tempo, esse carro ficou dentro de cidade. E você vê que a média está bem acima do número do Inmetro para uma condição de cidade. Então a gente pode afirmar que o Chevrolet Tracker é muito eficiente. Mas não é só nesse teste que a gente fez. Ao longo de vários outros comparativos que nós temos no canal, o Tracker sempre se mostrou mais eficiente do que os números oficiais. Então, para quem quer economizar combustível, o Chevrolet Tracker é uma opção muito boa. E por que tudo isso funciona assim? Motor de baixa cilindrada, turboalimentado com sistema de injeção indireto de combustível e duplo comando variável. Tudo isso favorece uma boa economia de combustível. E se você gostou do consumo da Chevrolet Tracker e está pensando em colocar uma na sua garagem, eu já tenho uma dica para vocês. Procura aí as concessionárias Chevrolet do Grupo Vigorito. São várias unidades em São Paulo e lá o pessoal me prometeu melhor atendimento e melhor negócio, não só na Tracker, mas em toda a linha 0 km Chevrolet. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.